Eu não quero você no meu casamento, mãe. Essas palavras caíram sobre mim como uma pedra fria no peito. Por um segundo, o ar pareceu desaparecer da sala. Senti como se alguém tivesse arrancado um pedaço do meu coração com as próprias mãos. Eu ainda segurava o vestido azul marinho que tinha costurado com tanto carinho para aquele dia. Um vestido que agora parecia inútil, como eu. Fiquei parada, tentando entender. Minha filha, a menina que eu criei sozinha, a quem dei tudo, agora me olhava com vergonha. O olhar dela era frio, distante, como o de uma estranha. E ao lado dela estava o noivo, Gustavo, com aquele sorriso de quem se sente superior. A dor queimava por dentro, mas eu não chorei. Não na frente deles, porque às vezes o silêncio de uma mãe machuca mais do que qualquer palavra. Eu apenas respirei fundo e disse com calma: "Está bem, Camila. Mas antes de sair, veja o seu celular. Você já ouviu algo assim? Uma mãe ser proibida de ir ao próprio casamento da filha? Se já passou por algo parecido ou conhece alguém que viveu uma injustiça assim? Deixe seu comentário. Quero saber de onde você está assistindo e se essa história também tocou o seu coração. Meu nome é Maria Helena, tenho 61 anos, e esta é a história de como o amor de uma mãe foi trocado por aparências. Mas também é a história de como aprendi que, mesmo quando o coração sangra, o respeito precisa vir em primeiro lugar. Depois que ela disse aquelas palavras, a casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, quase palpável, que parecia ecoar pelas paredes. Eu fiquei parada, ainda segurando o vestido azul marinho nas mãos. Olhei para o tecido e pensei em quantas noites passei costurando, cada ponto feito com a esperança de viver um momento feliz ao lado da minha filha. Nunca imaginei que esse mesmo vestido se tornaria símbolo da minha humilhação. Camila me olhava como se eu fosse um erro do passado que ela queria apagar. O olhar dela não tinha mais ternura, apenas impaciência. E Gustavo, ao lado dela, mantinha aquele sorriso discreto, quase um deboche. Eu sabia que ele tinha influência sobre ela. Desde que ele apareceu, Camila havia se transformado. Quando ela era pequena, costumava me abraçar todas as noites antes de dormir e dizia que eu era sua melhor amiga. Lembro-me de uma vez, quando ela tinha 7 anos, chegou da escola com um desenho. Era uma casa colorida com 2 pessoas de mãos dadas. Ela me mostrou e disse com orgulho: "Somos nós, mãe. Eu e você contra o mundo." Eu guardei aquele papel na porta da geladeira durante anos. Depois que o pai dela morreu, jurei a mim mesma que faria de tudo para dar a Camila uma vida digna. Trabalhei como costureira durante 15 anos. Fazia concertos, ajustava roupas, costurava vestidos de noiva para outras mulheres enquanto sonhava com o dia em que faria o da minha filha. Às vezes trabalhava até de madrugada, com os dedos doendo, os olhos ardendo, mas nunca reclamei. Vendi meu carro para pagar a faculdade dela. Vendi até um colar de ouro que era herança da minha mãe. E quando Camila se formou em arquitetura, chorei tanto de orgulho que mal conseguia ver o palco. Naquele dia, ela me abraçou e disse que tudo o que era devia a mim. Eu acreditei. Os anos passaram, e Camila conseguiu um bom emprego num escritório renomado em São Paulo. Foi lá que conheceu Gustavo. No começo, ele parecia encantador. Um homem educado, sempre bem vestido, dono de uma loja de carros importados. Mas desde o primeiro jantar na minha casa, algo nele me incomodou. Lembro que ele olhou em volta, observando minha sala simples, os móveis antigos, e perguntou com naturalidade: "A senhora mora aqui sozinha?" "Sim", respondi. E ele apenas assentiu, com um sorriso frio. Camila ficou sem graça, e eu fingi que não percebi, mas dentro de mim algo se fechou. Com o tempo, as visitas da minha filha foram diminuindo. Antes ela vinha toda semana, trazia flores, comia minha farofa preferida. Depois que começou a sair com Gustavo, passou a vir uma vez por mês, depois a cada 2. Quando eu ligava, ela sempre dizia que estava ocupada. "Mãe, depois te ligo, tá?" No aniversário dela, decidi surpreendê-la. Escolhi um colar bonito, um modelo que ela mesma havia elogiado meses antes. Custou caro, mas valia a pena. Quando cheguei ao restaurante onde ela comemorava com os amigos, percebi que era um lugar elegante, cheio de gente bem vestida. Eu, com meu vestido azul simples, me senti deslocada. Camila veio me abraçar rapidamente e sussurrou:
Mãe, você veio com essa roupa? Sorri sem entender. Sim, por quê? Ah, nada, deixa pra lá. Mas o olhar dela disse tudo. Foi como levar uma bofetada silenciosa. Desde então, comecei a notar que minha filha tinha vergonha de mim. Ela falava diferente, com sotaque forçado, como se tentasse esconder suas origens. Um dia, a convidei para almoçar e fiz o prato que ela mais amava quando criança: frango assado com farofa e batatas. Quando coloquei o prato na frente dela, ela apenas empurrou com o garfo e disse: Mãe, eu e o Gustavo não comemos mais carboidratos. Eu ri sem graça. Mas você sempre amou minha farofa. Ela respondeu, sem olhar para mim. Eu era criança, mãe. As pessoas mudam. Daquele dia em diante, algo em mim começou a desabar. Eu ainda tentava justificar. Dizia a mim mesma que era só uma fase, que o amor entre mãe e filha era mais forte que qualquer diferença social. Quando ela ficou noiva, 8 meses antes do casamento, eu quase pulei de alegria. Achei que finalmente iríamos nos aproximar de novo. Ela me ligou eufórica. Mãe, ele me pediu em casamento. Eu chorei de felicidade. Na manhã seguinte, fui à casa dela com uma garrafa de champanhe. Mas quando cheguei, o ambiente era outro. Gente elegante, música alta, risadas. Gustavo me viu na porta e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Olha, pessoal, a sogra chegou, simples como sempre. Todos riram. Eu tentei rir também, mas dentro de mim o riso morreu. Camila não disse nada, apenas desviou o olhar. Na volta para casa, dentro do metrô lotado, chorei silenciosamente. Nenhuma lágrima de orgulho, apenas tristeza. Mesmo assim, continuei tentando. Eu queria fazer parte do momento mais importante da vida da minha filha. Quando ofereci pagar o casamento, achei que ela ficaria feliz. É o meu presente para você, Camila. Ela me abraçou, e por um instante vi a menina que ela já foi, mas logo Gustavo assumiu o controle. Aceitamos, mas seria bom ninguém saber que foi a senhora quem pagou. É questão de imagem. Imagem? Perguntei. Ele sorriu. Os convidados são pessoas de alto nível, entende? Pode ser constrangedor. Naquele momento, senti meu coração se partir em silêncio. Camila ficou calada, concordando com os olhos. Eu saí dali tentando esconder a dor. Caminhei pelas ruas movimentadas de São Paulo e percebi que, por mais que eu tivesse dado tudo à minha filha, talvez o que ela mais quisesse fosse justamente se afastar de tudo que me representava. Quando cheguei em casa, sentei no sofá e olhei para as minhas mãos calejadas. Eram mãos de quem costurou o futuro de outra pessoa. Mãos que deram tudo. Eu me perguntei em que momento deixei de ser motivo de orgulho para virar motivo de vergonha. Nos dias seguintes, mergulhei na organização do casamento. Escolhi os melhores fornecedores, fechei contratos, paguei adiantamentos. Tudo em silêncio. Cada vez que assinava um cheque, sentia um aperto no peito, mas continuava. Porque uma mãe faz o que for preciso pelos filhos. Mas no fundo, havia uma voz dentro de mim dizendo que algo estava errado. Eu via o distanciamento de Camila crescer, via o olhar de Gustavo se tornar cada vez mais arrogante e percebia que, por mais que eu tentasse, o amor de mãe não era suficiente para preencher o vazio que o orgulho dela criou. E eu ainda não sabia. Mas aquele sentimento de rejeição que começou ali, naquela reunião fria e educada, estava prestes a se transformar em algo muito mais profundo, algo que mudaria para sempre o significado de ser mãe. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o barulho distante dos carros na avenida. As palavras de Gustavo ecoavam na minha cabeça como uma música cruel. É melhor ninguém saber que foi a senhora quem pagou. É questão de imagem. Imagem. Essa palavra me martelava o peito. Que imagem era essa que valia mais do que o amor de uma mãe? No dia seguinte, preparei o café da manhã e fiquei olhando para as mãos. Mãos marcadas por anos de trabalho, calos, linhas de costura, mãos que sustentaram uma filha sozinha. Pensei em ligar para Camila, mas o orgulho dela já estava maior do que o meu amor. Então, guardei a dor em silêncio e continuei ajudando com os preparativos. As semanas passaram e o casamento se aproximava. Eu pagava tudo: buffet, flores, banda, fotógrafo. Mas ninguém sabia. Nem os convidados, nem a família de Gustavo. Eu era a mãe invisível.
Em outubro, Camila me chamou para acompanhá-la na escolha do vestido de noiva. Meu coração se encheu de esperança. Acordei cedo, me arrumei, coloquei um perfume leve e meu melhor vestido. Pensei que seria um dia especial, talvez o começo de uma reconciliação. A loja ficava na rua Oscar Freire, um lugar onde eu nunca tinha entrado antes. Era tudo tão caro, tão distante da minha realidade. Camila experimentou vários vestidos, um mais lindo que o outro. Eu chorava de emoção, lembrando do dia em que sonhei costurar o vestido dela. Mas, de repente, a vendedora olhou para mim e perguntou sorrindo: "E a senhora já escolheu o vestido para o grande dia?" Antes que eu pudesse responder, Camila disse, sem me olhar: "Ah, minha mãe não vai poder ir. Ela tem um compromisso." Fiquei paralisada. As palavras ficaram presas na garganta. "Camila, o que você está dizendo?" Ela respondeu fria. "Depois a gente conversa, mãe." Continuei ali, imóvel, enquanto ela experimentava mais um vestido, sorrindo para o espelho. Saí da loja com as pernas tremendo. No caminho de volta, o vento frio batia no meu rosto, misturando-se às lágrimas que eu não conseguia segurar. No metrô, ninguém me olhava, mas eu sentia vergonha de existir. Naquela noite, olhei as fotos antigas de nós duas. Camila pequena, sorrindo, com os dentes tortos e os olhos cheios de brilho. Onde foi que eu perdi minha filha? Em que momento ela passou a me ver como um fardo? Dias depois, vi nas redes sociais as fotos do chá de panela dela. Mesa decorada, amigas elegantes, sorrisos, e eu, a mãe que pagou tudo, não estava lá. Liguei para ela com a voz embargada. "Filha, por que não me chamou?" "Mãe, era só para as amigas. Você não ia se sentir à vontade." "Mas eu sou sua mãe." "Exatamente, mãe. Você é minha mãe, não minha amiga." Essas palavras foram piores do que qualquer golpe. Fechei o telefone e chorei até adormecer. No dia seguinte, tomei uma decisão. Eu ia até ela. Queria mostrar o vestido azul que mandei fazer, o que eu sonhava usar no casamento da minha filha. Talvez, quando ela me visse com o vestido, lembrasse da mãe que sempre esteve ao lado dela. Quando toquei a campainha do apartamento, Camila abriu a porta com expressão impaciente. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" "Trouxe meu vestido para você ver." Ela olhou de relance, sem interesse. "Mãe, eu preciso te dizer uma coisa. Entra." Entrei e vi Gustavo sentado no sofá, com o celular na mão e aquele sorriso de canto. "Pode falar, filha." Camila respirou fundo. "Mãe, eu não quero você no meu casamento." O tempo parou. Eu ouvi cada palavra como se viesse debaixo d'água. Gustavo cruzou os braços, satisfeito. "Você não combina com o estilo do nosso casamento, mãe. Seria constrangedor." Meu corpo inteiro doeu, mas a dor não veio do corpo, veio da alma. Ainda assim, algo dentro de mim se acalmou. Foi como se, naquele momento, o amor cego tivesse dado lugar à clareza. Eu olhei para ela com serenidade e disse: "Está bem, Camila, mas antes de sair, veja o seu celular." Ela franziu a testa, irritada. "Por quê?" "Veja, filha." Enquanto ela pegava o celular, enviei as últimas mensagens que faltavam. Buffet, floricultura, fotógrafo, banda, espaço de casamento. Tudo cancelado, um por um. O som das notificações começou. Ping, ping, ping. O rosto dela mudou. Do desdém para a confusão, da confusão para o pânico. "Mãe, o que é isso?" "É o seu casamento, filha." "Você cancelou tudo?" "Cancelei o que era meu." "Você disse que eu não era bem-vinda, lembra?" Gustavo levantou furioso. "A senhora não pode fazer isso." "Posso sim. Todos os contratos estão no meu nome. Cada centavo foi pago por mim." Camila começou a chorar. "Mãe, por favor, não faz isso." "Você quis assim. Eu só estou respeitando seu desejo." Ela caiu de joelhos, desesperada. "Mãe, por favor, eu te amo." "Engraçado," eu disse com a voz firme. "Você só me ama quando precisa de mim." Peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para ela uma última vez. "Você não vai precisar se preocupar com a vergonha de ter uma mãe simples no seu casamento, Camila. Porque não vai ter casamento." Fechei a porta e deixei o som do choro dela para trás. "Você já viveu algo parecido? Já amou alguém a ponto de esquecer de si mesmo? Se essa história te tocou, deixe um comentário com a sua idade ou de onde você está assistindo. Quero saber se existe mais alguém que já sentiu essa dor.
E se acredita que o respeito deve vir antes de qualquer aparência, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Quando saí do apartamento da Camila naquele dia, o ar parecia mais leve, mas o coração pesava como pedra. O som da porta se fechando atrás de mim ainda ecoava nos meus ouvidos. Eu não chorei. Caminhei devagar pelo corredor, desci o elevador e só quando cheguei à rua, o vento frio da noite de São Paulo me fez perceber que minhas mãos tremiam. Não era de medo. Era de libertação. Durante anos, eu me acostumei a engolir humilhações em nome do amor, a aceitar o silêncio, a disfarçar a dor, a acreditar que ser mãe significava suportar tudo, mas, naquele momento, eu entendi que o amor sem respeito é uma forma disfarçada de escravidão emocional. No ônibus, olhei pela janela e vi a cidade passando como um filme. As luzes, os carros, as pessoas apressadas, pensei em tudo o que tinha vivido com a minha filha, e um sentimento estranho tomou conta de mim. Não era raiva, era uma espécie de paz triste, uma aceitação amarga. Em casa, deixei a bolsa no sofá, tirei os sapatos e sentei em silêncio. O celular começou a vibrar. Camila, dezenas de mensagens. Mãe, por favor, atende. Mãe, o que você fez? Mãe, a gente precisa conversar. Eu não respondi. Pela primeira vez, eu escolhi o silêncio. Nos dias seguintes, a campainha tocava, o telefone tocava e eu não atendia. A cada ligação ignorada, eu sentia como se uma parte de mim fosse se reconstruindo. Doía, claro, mas era uma dor que curava. 3 dias depois, minha vizinha Dona Lourdes bateu na minha porta. Ela mora ao lado há mais de 10 anos, uma mulher doce e curiosa, sempre disposta a oferecer café e conselho. Quando abri, ela me olhou com aquele olhar materno. Maria Helena, está tudo bem? Sua filha passou aqui ontem, chorando. Me contou tudo. Fiquei em silêncio. Eu disse para ela que ela devia se envergonhar, que eu vi você criar essa menina sozinha, trabalhar de madrugada, abrir mão de tudo. Ela não tem o direito de tratar você assim. As palavras dela foram como um abraço. Pela primeira vez em muitos dias, eu senti que alguém via a minha dor. Obrigada, Lourdes. E mais uma coisa. Falei com a Neide e a Carmen do prédio. Todas nós estamos do seu lado. Você não está sozinha. Sorri, emocionada. Aquelas mulheres simples, que tomavam café comigo todas as manhãs, agora formavam uma rede invisível de apoio que me sustentava. Na sexta-feira, recebi uma ligação da minha irmã Rosa, que mora em Belo Horizonte. Maria, falei com a Camila. Ela está desesperada. Disse que tentou remarcar tudo, mas ninguém tem data. O Gustavo terminou o noivado. Por um instante, fiquei muda. Terminou? Sim. Disse que não podia casar com alguém de família problemática. Levou o anel de volta. A Camila está arrasada. Fechei os olhos e respirei fundo. Não era vingança o que eu sentia. Era justiça. Pela primeira vez, as consequências não caíam sobre mim, mas sobre quem havia causado a dor. E agora? Perguntei. Ela quer adiar o casamento para fevereiro, mas não tem dinheiro. Gustavo se recusa a ajudar, e os pais dele já estão desconfiando que ela mentiu sobre quem pagou o casamento. Rosa suspirou. Maria, você vai deixar assim? Eu demorei para responder. Ela me proibiu de ir ao próprio casamento, Rosa. Disse que eu era uma vergonha. Agora precisa aprender o que é o valor de uma mãe. Você está certa. Às vezes a vida ensina com dor. Depois da ligação, sentei na varanda e fiquei olhando o céu. A noite estava clara, e por um momento eu senti algo que há meses não sentia. Paz. Nos dias seguintes, comecei a acordar mais cedo. Fiz café, abri as janelas, limpei a casa. Peguei uma caixa velha no armário e encontrei meu kit de bordado, parado há anos. Montei uma toalha de mesa e comecei a costurar. Cada ponto parecia costurar também um pedaço do meu coração. Dona Lourdes começou a vir todas as manhãs tomar café comigo. A gente falava da vida, das dores, dos filhos ingratos, mas também das pequenas alegrias. No domingo, Dona Neide me chamou para ir à igreja com ela. Eu fui. Cantei, chorei baixinho. Senti algo dentro de mim sendo lavado. Enquanto isso, pelas vizinhas, eu ouvia as notícias sobre Camila. Ela tentava desesperadamente salvar o casamento. Ligava para fornecedores, implorava por datas,
Oferecia pagar o dobro, mas ninguém aceitava. O escândalo correu rápido. A família de Gustavo espalhou pela cidade que ela era mentirosa e interesseira. As amigas sumiram. Aqueles sorrisos perfeitos das fotos desapareceram. Em pouco tempo, Camila se viu sozinha. E eu, que passei a vida esperando um gesto de reconhecimento, percebi que a solidão dela não me trazia alegria, mas alívio, porque agora ela sentiria o que eu senti. Mesmo assim, havia uma parte de mim que ainda era mãe. Toda vez que alguém falava dela, meu peito apertava. Será que ela está se alimentando bem? Eu pensava. Será que está dormindo? Numa tarde de sábado, enquanto terminava o bordado, o interfone tocou. Meu coração acelerou. Pensei que fosse ela, mas era Dona Carmen, trazendo bolo de fubá. Vim te fazer companhia, Maria. Ela se sentou, tomou café e contou as fofocas do prédio. Rimos. Foi a primeira vez que ri de verdade em semanas. Naquela noite, antes de dormir, abri a janela e senti o vento fresco. Fechei os olhos e agradeci. Não pela dor, mas pela coragem de finalmente dizer basta. Mas algo em mim ainda não estava resolvido. Eu sentia que aquela história não havia acabado, que em algum momento Camila voltaria. E quando voltasse, eu não sabia se teria força para abrir a porta. E foi com esse pensamento que apaguei as luzes. O silêncio daquela noite era diferente. Não era o silêncio de quem sofre. Era o silêncio de quem está prestes a recomeçar. Era uma sexta-feira à noite, 25 de novembro, véspera do que teria sido o casamento da Camila. Eu estava em casa, terminando de bordar a toalha que comecei semanas antes. A televisão ligada mostrava um programa qualquer, mas eu não prestava atenção. Cada ponto que eu costurava era um pensamento que tentava colocar em ordem. De repente, o interfone tocou. O som me fez estremecer. Por um instante, meu coração disparou. Eu sabia, antes mesmo de atender, que era ela. Dona Maria Helena, tem uma moça aqui pedindo para subir. Diz que é sua filha. Por alguns segundos fiquei muda. Segurei o fone com força e respirei fundo. Pode deixar ela subir. Esperei parada na porta, sem saber o que sentir. Quando o elevador se abriu, vi uma figura que mal reconheci. Camila estava pálida, os olhos inchados, o cabelo preso de qualquer jeito. Vestia um moletom velho, daqueles que usava quando ainda morava comigo. Não havia maquiagem, nem perfume caro, nem salto alto. Era apenas minha filha, despida de tudo o que a afastou de mim. Oi, mãe. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Oi. Foi tudo o que consegui responder. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então, ela começou a chorar. Não era o choro histérico de antes. Era um choro profundo, sentido, daqueles que vêm da alma. Mãe, eu sinto muito. Eu estraguei tudo. Eu fui horrível com a senhora. Eu fiquei ali, imóvel. A vontade de abraçá-la era imensa, mas havia algo dentro de mim que ainda estava ferido. Por que veio aqui, Camila? Porque eu não tenho mais ninguém, mãe. O Gustavo terminou comigo. Disse que não podia casar com uma mulher de família problemática. Eu perdi tudo. Ela se aproximou devagar. Mas o que mais doeu, mãe, não foi perder o casamento. Foi perceber o que eu fiz com a senhora. Eu senti vergonha da mulher que me criou, da mulher que sacrificou a vida inteira por mim. As palavras dela atravessaram meu peito. Eu deixei o orgulho me cegar. Quis tanto ser aceita pelas pessoas que nem ligavam para mim, que esqueci quem sempre esteve do meu lado. Olhei nos olhos dela. Pela primeira vez em muito tempo, vi sinceridade. Eu vi as fotos do chá de panela. Continuei. Vi os sorrisos, os amigos. E pensei que era feliz. Beice? Camila abaixou a cabeça. Eu não era. Cada vez que via uma mensagem sua e fingia que não tinha tempo, eu me sentia menor. Mas eu queria tanto parecer grande, mãe. Queria que o Gustavo e os amigos dele me olhassem e vissem alguém importante. Ela começou a chorar novamente, soluçando. Mas no final, quando perdi tudo, percebi que a única pessoa que realmente me amava era a senhora. Aquela frase me desarmou. Minhas mãos tremeram, e o coração, que eu achava ter endurecido, voltou a bater com compaixão. Camila, eu disse baixinho, o amor de mãe não acaba, mas às vezes ele precisa se afastar para não morrer sufocado. Ela caiu de joelhos. Me perdoa, mãe. Eu sei que não mereço.
Eu não espero que a senhora esqueça o que eu fiz. Só não me tira da sua vida. Eu preciso da minha mãe. Fiquei olhando para ela ali no chão, e de repente, o tempo pareceu voltar. Vi a menina de trancinhas que vinha correndo para o meu colo quando caía e se machucava. Vi os olhos brilhantes da menina que dizia: "Somos nós, duas contra o mundo, mãe." Me abaixei devagar e toquei o rosto dela. "Levanta, filha, vamos conversar." Ela se sentou no sofá, ainda chorando. Eu trouxe um copo de água. "Obrigada, mãe." "Você está se alimentando direito?" Perguntei, sem pensar. Ela riu entre as lágrimas. "Não muito. Acho que esqueci até como se cozinha." Ficamos um tempo em silêncio, cada uma tentando entender o que fazer com tanta mágoa e tanto amor misturados. "Mãe, o Gustavo me mudou. Mas eu deixei. Eu deixei porque achava que ser simples era motivo de vergonha. E agora? O que você acha?" Perguntei. Agora eu vejo que o que me envergonhava não era a senhora, era eu mesma. Essas palavras me tocaram mais do que qualquer pedido de perdão. Eu percebi que minha filha estava finalmente enxergando a verdade. Conversamos por horas. Ela contou que os amigos se afastaram, que a família do Gustavo espalhou mentiras, que ela se sentia sozinha e perdida. Eu apenas ouvi. Pela primeira vez, ela falava sem arrogância, sem justificativas. Falava com o coração. Quando o relógio marcou meia-noite, Camila olhou para mim e perguntou: "Mãe, a senhora ainda me ama?" Respirei fundo antes de responder. "Amar, eu sempre amei. Mas agora eu preciso aprender a te amar com limites." Ela assentiu, chorando. "Eu entendo. Eu preciso reconquistar a senhora." Abracei minha filha. Um abraço longo, silencioso, que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Choramos juntas. As lágrimas dela molharam meu ombro, mas não me importei. Pela primeira vez, não eram lágrimas de raiva ou vergonha. Eram lágrimas de arrependimento. Depois de um tempo, preparei um café. Era o mesmo café que sempre fazia quando ela vinha me contar os problemas da escola. Ela sorriu fraco ao sentir o cheiro. Eu senti falta disso. Do café? Não, do lar. Ficamos ali, sentadas à mesa, com 2 xícaras e um passado pesado entre nós. Eu sabia que o perdão leva tempo, mas também sabia que o primeiro passo tinha sido dado. Quando ela se levantou para ir embora, já passava da 1 da manhã. "Mãe, posso voltar amanhã?" "Pode." "Aya." Ela me abraçou novamente e por um instante senti que a minha menina estava de volta. Fechei a porta e fiquei parada, olhando o vazio da sala. O cheiro do café ainda pairava no ar. Eu sabia que o caminho da reconciliação seria longo, mas algo me dizia que o pior já havia passado. E, ainda assim, no fundo, uma inquietação me dominava. A vida nunca devolve o que tira sem pedir algo em troca, e eu tinha a sensação de que o verdadeiro teste ainda estava por vir. No dia seguinte à visita da Camila, acordei mais leve. A luz do sol entrava pelas cortinas e, pela primeira vez em muito tempo, não senti aquele aperto no peito. A casa parecia diferente, viva. Fiz café, coloquei a toalha que terminei de bordar na mesa e fiquei esperando. Parte de mim duvidava que ela voltasse. Outra parte tinha certeza de que ela viria. Às 10h30, a campainha tocou. Quando abri a porta, lá estava ela, com o mesmo moletom da noite anterior, mas o rosto um pouco mais calmo. "Posso entrar, mãe?" "Claro que pode, filha." Camila entrou, olhou em volta, respirou fundo e sorriu timidamente. Que saudade desse cheiro de café. Eu servi as 2 xícaras e nos sentamos. Por alguns segundos, ficamos em silêncio. "Mãe, eu queria entender se a senhora ainda está brava comigo." "Não é raiva, Camila. É tristeza. Mas o tempo ajuda." Ela assentiu, olhando para o café. "Eu sei que destruí algo entre nós. Só quero reconstruir, mesmo que leve a vida inteira." Passamos a manhã conversando. Ela me contou que estava morando sozinha num apartamento pequeno, que vendia algumas coisas para pagar as dívidas do casamento cancelado. "Perdi quase tudo, mãe. Até o emprego. A empresa não quis manter a imagem de alguém envolvida em escândalo. Senti um aperto no coração." "Você vai se reerguer, filha. A vida tem dessas voltas." "Eu não sei por onde começar." "Comece pedindo perdão a si mesma. O resto vem com o tempo." Ela me olhou com os olhos marejados. "A senhora sempre tem resposta para tudo." Sorri. "É que eu já vivi muita coisa." Nos dias seguintes,
Camila começou a aparecer com frequência. Trazia pães, frutas, às vezes até flores. Ajudava a lavar a louça, me acompanhava ao mercado, parecia querer reconstruir cada gesto, cada laço que ela mesma rompeu. Certo dia, ao sair da igreja com Dona Lourdes, encontrei Camila na porta do prédio. Ela estava com um envelope na mão. Mãe, quero te devolver parte do dinheiro do casamento. Não, filha. Dinheiro não apaga o que aconteceu. Mas eu preciso fazer isso. Quero mostrar que aprendi. Aceitei o envelope, não pelo valor, mas pelo gesto. Era a primeira vez que eu via arrependimento se transformar em atitude. Aos poucos, a relação entre nós foi ganhando outro ritmo. Camila começou a cozinhar comigo. Um domingo, ela fez questão de preparar o almoço sozinha. Fez frango assado com farofa, o prato que ela havia desprezado meses antes. Quando colocou a travessa na mesa, olhou para mim e disse: "Agora entendo por que esse prato sempre foi o seu preferido." "Por quê?" perguntei. "Porque tem gosto de amor simples." Comemos em silêncio, mas um silêncio bonito, cheio de paz. Ainda assim, percebia que havia algo pesado nos olhos dela, um medo constante. Um dia, enquanto dobrava roupas comigo, ela desabafou: "Mãe, eu tenho vergonha de sair na rua. As pessoas olham, cochicham. Tenho medo de não conseguir começar de novo." Camila, quem nunca caiu não sabe o valor de se levantar. A vergonha só dura enquanto a gente deixa. Ela sorriu, mas as lágrimas escorreram. Eu a abracei. "Você vai ficar bem. E eu vou estar aqui." As semanas passaram, e as coisas pareciam entrar nos eixos. Camila conseguiu um trabalho temporário num pequeno escritório. Era pouco, mas suficiente para pagar o aluguel e as contas. Cada pequena conquista dela era uma vitória para mim também, mas o passado ainda batia à porta de vez em quando. Certa noite, o telefone tocou. Era Gustavo. "Senhora Maria Helena, aqui é o Gustavo." A voz dele me gelou por dentro. "O que você quer?" "Dinherubim. Preciso falar com a Camila. Ela não atende minhas ligações. Ela não tem mais nada para falar com você." "Olha, eu errei, tá bom? Mas eu também fui pressionado pela minha família. Eu queria pedir desculpas." "Desculpas não compram respeito, Gustavo." Ele suspirou. "Diga a ela que ainda penso nela." Desliguei sem responder. Quando contei a Camila, ela ficou em silêncio. Depois, disse apenas: "Ele só me procurou porque está sozinho. Não quero mais voltar para esse tipo de vida." Fico feliz por ouvir isso. Mesmo assim, percebi que aquele telefonema reabriu feridas. Nos dias seguintes, ela ficou mais introspectiva. Passava horas olhando para o nada. Eu não insistia, apenas ficava por perto. Num sábado, ela apareceu em casa mais cedo, com uma sacola nas mãos. "Mãe, trouxe algo para você." Raiz, over mais, over mais, over mais. Abriu a sacola e tirou de dentro um porta-retrato de prata, o mesmo que ela tinha me dado quando se formou, anos atrás. Dentro, uma foto nossa abraçadas. "Quero que volte a ficar aqui, mãe, no mesmo lugar da geladeira." Senti os olhos se encherem de lágrimas. Coloquei o porta-retrato de volta no lugar de onde nunca devia ter saído. A vida parecia, enfim, retomar o rumo. Mas eu sabia que a paz verdadeira não chega sem testes. Naquele mesmo final de semana, recebi uma ligação inesperada de Rosa, minha irmã. "Maria, preciso te contar uma coisa. Vi uma postagem da Camila nas redes sociais." "Postagem?" "Sim. Uma antiga colega dela comentou que ela está sendo processada pelo buffet. Dizem que exigem multa pelo cancelamento." Senti um frio na espinha. Mas todos os contratos estavam no meu nome. Por que processariam ela? Não sei. Talvez alguém queira se vingar. Ou talvez Gustavo tenha algo a ver com isso. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o nada. O passado, que eu pensei ter deixado para trás, voltava mais uma vez para bater à minha porta. Camila chegou logo depois, animada, trazendo flores. Eu não disse nada, apenas a abracei, como quem tenta protegê-la de algo que ainda não entende. Naquela noite, fiquei acordada até tarde. Senti o vento entrando pela janela e pensei que a paz, às vezes, é apenas uma pausa antes da próxima tempestade. E no fundo do coração, eu sabia. A tempestade ainda não havia passado. Na manhã seguinte à ligação da minha irmã, acordei com o coração pesado. A notícia sobre o processo do buffet
Não saía da minha cabeça. Eu sabia que todos os contratos estavam no meu nome, então por que Camila estava sendo cobrada? Algo não fazia sentido. Fiz café, mas o gosto parecia amargo. O sol batia fraco pela janela da cozinha. Peguei o telefone e liguei para o escritório do buffet. Uma voz fria a atendeu. Bom dia, aqui é Maria Helena. Gostaria de falar sobre o processo contra minha filha, Camila. A atendente hesitou. Um momento, por favor. Alguns segundos depois, um homem atendeu. Senhora Maria Helena, a senhora cancelou o contrato, lembra? Mas o pagamento final não foi concluído. Como a senhora não respondeu às notificações, a empresa decidiu acionar a contratante que estava no cadastro da festa. Mas a contratante sou eu. Reziros Arreladna. Sim, mas alguém alterou os dados antes da data final. Está no nome de Camila Santos. Meu corpo gelou. Como assim alterou? Alguém acessou o sistema e fez a mudança. Temos registro do CPF dela. Agradeci e desliguei, as mãos tremendo. Camila nunca me contou isso. Passei o dia tentando entender. Quando ela chegou à tarde, com um sorriso e flores na mão, não aguentei. Camila, preciso te perguntar uma coisa. Você mudou os contratos do buffet para o seu nome? O sorriso dela sumiu. Mãe, eu. Camila, fala a verdade. Ela sentou-se, olhou para o chão. Sim, mãe. O Gustavo pediu. Ele disse que, se o contrato estivesse no nome dele ou no meu, ficaria mais adequado. Eu não quis te preocupar. Senti um misto de raiva e decepção. Você mentiu para mim. Eu só queria que desse certo. Naquela época, eu ainda acreditava nele. Fiquei em silêncio por longos segundos. Agora o buffet está processando você, filha. Eles querem receber o valor restante. Ela empalideceu. Meu Deus, eu não tenho esse dinheiro, mãe. As lágrimas começaram a cair. Eu me levantei, andei pela sala sem saber o que fazer. Parte de mim queria gritar. Outra parte só queria abraçar. Camila, por que você nunca me contou isso? Porque eu achei que a senhora ia me odiar de vez. Eu já tinha te magoado tanto. Sentei ao lado dela. Eu não te odeio, filha, mas chega de mentiras. A gente só consegue recomeçar quando encara o que fez. Nos dias seguintes, começamos a juntar documentos, revisar contratos, procurar advogados. O processo era real e o valor era alto. Camila estava desesperada. Se eu perder, mãe, vou ter que vender tudo. Talvez até meu apartamento. Então a gente vai lutar juntas. Passei a acompanhá-la nas reuniões. No escritório do advogado, ela quase não falava, deixava que eu explicasse. O homem olhou para nós e disse: o caso é complicado. Há provas de que o cancelamento foi feito pela senhora, mas o contrato estava no nome da sua filha. O juiz pode interpretar que houve responsabilidade compartilhada. Camila abaixou a cabeça. Há algo que possamos fazer? Perguntei. Negociar. Talvez pagar parte da dívida. Mostrem boa fé. Saímos do escritório em silêncio. Na rua, Camila começou a chorar. Mãe, eu não aguento mais errar. Tudo o que eu toco dá errado. Errar é humano, filha. Mas continuar se escondendo é o que destrói. Aquela noite foi longa. Camila dormiu no sofá, e eu fiquei acordada pensando. Pensei em como a vida dela desmoronou, e em quantas vezes eu mesma me culpei por ter, lá mimado demais. Talvez o perdão não fosse apenas aceitar o arrependimento dela, mas também perdoar a mim mesma. Nos dias seguintes, conseguimos uma reunião com o dono do buffet, o senhor Renato. Eu fui junto. Quando entramos na sala, ele nos olhou com frieza. Senhora Maria Helena, a senhora me deu muito trabalho, mas reconheço que agiu com firmeza. O problema é que a empresa precisa se proteger. Camila tentou falar, a voz trêmula. Senhor Renato, eu errei. Eu deixei o contrato no meu nome sem entender as consequências. Eu não quero fugir, só quero resolver. Ele olhou para ela por um momento. Vou propor um acordo. Se pagarem metade do valor, encerramos o processo. Camila respirou fundo. Eu não tenho esse dinheiro. Eu tenho. Ela me olhou surpresa. Mas, mãe, é o dinheiro do seu aluguel. Dinheiro a gente ganha de novo. A paz não. Assinamos o acordo naquele mesmo dia. Ao sair, ela me abraçou com força. Mãe, eu não mereço tanto. Não é sobre merecer. É sobre amor. Mas que isso seja a última vez que você usa meu nome para encobrir um erro. A partir daquele dia, percebi que algo mudou em Camila.
Ela começou a trabalhar dobrado, economizava cada centavo. Dizia que um dia iria me devolver o dinheiro. Eu acreditava, mas o que mais me impressionava era a serenidade que surgia em seu olhar. Um domingo, estávamos tomando café na varanda quando ela disse: Mãe, eu percebi que o perdão não é um ponto final, é o começo de um novo caminho. Sorri. Você está aprendendo. E a senhora? Eu também. O perdão custa caro, mas é o único preço que vale pagar. Por um tempo, tudo parecia calmo. Camila voltava a sorrir, e eu voltava a dormir em paz. Mas, como a vida gosta de testar corações, essa tranquilidade não durou muito. Certa tarde, recebi uma carta sem remetente. Dentro havia uma foto: Gustavo abraçado a outra mulher, e, atrás da foto, uma mensagem escrita à mão. Algumas verdades ainda não foram contadas. Meu coração disparou. Senti o mesmo frio na barriga que senti no dia em que tudo começou. Segurei a foto com as mãos trêmulas e pensei: talvez o passado ainda não tenha terminado de cobrar seu preço. Aquela foto ficou na minha cabeça por dias. Gustavo abraçado a outra mulher, sorrindo como se nada tivesse acontecido. E a frase atrás da foto, algumas verdades ainda não foram contadas, parecia um aviso, um sussurro do passado, dizendo que a paz que eu sentia era apenas uma ilusão. Guardei a foto dentro de uma gaveta, mas ela parecia gritar de lá. Eu sabia que precisava contar para Camila, mas o medo de reabrir feridas me impedia. Ela vinha todos os dias, alegre, com aquele brilho novo nos olhos, e eu não queria destruir isso. Mas o destino tem um jeito cruel de revelar o que escondemos. Certa manhã, enquanto eu estava na cozinha preparando café, Camila chegou mais cedo do que o habitual. Mãe, aconteceu uma coisa estranha, disse, entrando apressada. Uma mulher me mandou mensagem no Instagram. Disse que precisava falar comigo sobre o Gustavo. Meu coração gelou. O que ela disse? Que ele está envolvido com uma pessoa há mais de 1 ano, que essa mulher é da mesma empresa que ele e que na época do nosso noivado ele já tinha um relacionamento com ela. Camila estava pálida. Sentou-se à mesa sem força. Eu me sinto uma idiota, mãe. Tudo o que eu vivi era mentira. Foi então que entendi. A mulher da foto era a mesma da mensagem. O anonimato não tinha sido coincidência. Peguei a gaveta, tirei o envelope e o entreguei a ela. Camila, talvez isso te ajude a entender melhor. Ela abriu devagar, e quando viu a foto, ficou sem reação. Mãe, onde conseguiu isso? Chegou aqui, sem nome, sem remetente. Ela olhou fixamente para a imagem por alguns segundos, e as lágrimas começaram a cair. Então, era verdade. Sentei ao lado dela, tentando encontrar palavras. Filha, às vezes a vida nos protege de verdades que não estamos prontas para ouvir. Mas quando elas aparecem, é porque chegou a hora de seguir em frente. Ela chorou baixinho. Eu perdi tanto tempo tentando ser aceita por alguém que nunca me respeitou. E agora você se respeita? Perguntei. Estou aprendendo. Nos dias seguintes, Camila parecia viver entre a raiva e o alívio. Raiva por ter sido enganada, alívio por finalmente entender o fim. Ela começou a escrever num caderno algo que nunca fez antes. Dizia que era para colocar os sentimentos para fora. Às vezes me lia alguns trechos. Hoje percebi que o amor verdadeiro não machuca. O amor que dói é o que vem com mentira e vergonha. Ver minha filha escrevendo sobre o que viveu me enchia de orgulho. Era como ver uma ferida cicatrizando aos poucos, mas a vida não se contenta em apenas fechar feridas. Ela gosta de testar se a cicatriz é forte. Uma tarde, enquanto lavava a louça, o interfone tocou. Era o porteiro. Dona Maria Helena, tem um homem aqui embaixo pedindo para subir. Diz que é o senhor Gustavo. Meu corpo inteiro travou. Diga que não estou. Ele hesitou. Ele disse que não vai embora até falar com a senhora ou com a filha. Senti o sangue sumir do rosto. Chamei Camila, que estava no quarto. Filha, é o Gustavo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois respirou fundo. Deixa ele subir, mãe. Eu quero encerrar isso de uma vez por todas. O elevador subiu devagar, cada andar parecendo um aviso. Quando a porta se abriu, lá estava ele, o mesmo sorriso cínico, o mesmo olhar confiante. Camila, disse, com a voz calma, eu precisava te ver. Ela cruzou os braços. Você já me fez o suficiente.
O que mais quer? Quero me desculpar. Quero explicar. Explicar o quê? Que me enganou? Que mentiu sobre quem eu era para a sua família? Ele baixou o olhar, fingindo arrependimento. Eu estava perdido. A pressão da minha família era enorme, mas eu te amava. Camila deu uma risada amarga. Você me amava enquanto eu pagava metade da sua vida de luxo. Me amava quando mentia para os outros, dizendo que meu dinheiro era seu. Camila, eu errei, mas ainda sinto falta de você. Eu observei a cena em silêncio, com o coração apertado. Ver minha filha frente a frente com o homem que destruiu a autoestima dela era doloroso, mas necessário. Você sente falta de mim ou da imagem que eu te dava? Ela perguntou firme. Ele hesitou. Pois é. Eu aprendi a diferença, Gustavo. E agora, quem eu era com você, morreu. Ela caminhou até a porta e a abriu. Pode ir. Ele ficou parado por um instante, talvez esperando que alguém o impedisse, mas ninguém o fez. Saiu em silêncio, e o som da porta se fechando pareceu um ponto final. Camila respirou fundo, encostou na parede e começou a chorar. Mas dessa vez era diferente. Não era dor, era libertação. Eu a abracei. Acabou, filha. Acabou mesmo, mãe. Agora eu posso respirar. Durante os dias seguintes, notei uma leveza nova nela. Voltou a sorrir, a sair com as amigas, a fazer planos. Disse que queria voltar a estudar, talvez fazer um curso de design de interiores. Eu apenas a observava, feliz por vê-la viva de novo. Mas, ao mesmo tempo, sentia um pressentimento estranho, uma sombra que insistia em pairar. Uma noite, enquanto fechava as janelas, ouvi um barulho vindo do corredor. Quando abri a porta, encontrei um envelope no chão. Dentro, um bilhete escrito à mão. Nem tudo é o que parece, Maria Helena. Pergunte à sua filha o que ela ainda não te contou. Meu coração disparou. O bilhete não tinha assinatura, mas o jeito das letras era o mesmo da mensagem atrás da foto. Fechei a porta devagar, com as mãos trêmulas. Olhei para Camila, que dormia no sofá, tranquila, como se finalmente tivesse encontrado paz. Mas eu sabia. A história ainda não tinha acabado. E dessa vez, talvez a verdade que estava por vir não fosse apenas sobre Gustavo. Naquela noite, o bilhete ficou em cima da mesa, me encarando como se tivesse vida própria. As letras tortas, escritas com pressa, pareciam pulsar. Nem tudo é o que parece, Maria Helena. Pergunte à sua filha o que ela ainda não te contou. Passei horas olhando para aquele pedaço de papel. Cada palavra pesava como uma pedra no meu peito. Será que Camila ainda escondia algo de mim? Depois de tudo o que vivemos, depois das lágrimas, dos perdões, das reconciliações, olhei para ela dormindo no sofá, a cabeça apoiada na almofada, o rosto sereno. Era difícil acreditar que, por trás daquela calma, ainda pudesse haver segredos. Mas a vida me ensinou que, muitas vezes, a paz é só o silêncio antes de mais uma verdade. Na manhã seguinte, fiz café, como sempre. Esperei o momento certo. Quando ela se sentou à mesa, entreguei o bilhete. Camila, isso estava na porta ontem à noite. Ela leu devagar. Vi seus olhos se arregalarem, o rosto perder a cor. Quem mandou isso? Não sei, filha. Mas quero que me diga a verdade. Existe algo que ainda não me contou? Ela ficou em silêncio por longos segundos. Depois respirou fundo e disse com a voz trêmula: Tem, mãe, mas eu não sabia como te dizer. Meu coração acelerou. O que é, Camila? Antes de o Gustavo terminar comigo, eu descobri que estava grávida. O mundo parou por um instante. Senti as mãos suarem, a respiração falhar. Grávida? Sim, mãe. Eu não te contei porque eu perdi o bebê. Ela começou a chorar. Eu estava sozinha, desesperada. Ele disse que aquilo estragaria a imagem dele. Me mandou tirar, mas não consegui. Só que logo depois, o estresse, o medo, tudo aconteceu ao mesmo tempo. E perdi. Fiquei sem palavras. Senti um nó na garganta. Levantei e a abracei. Filha, por que guardou isso sozinha? Yeruka Ventinum. Porque eu sabia que a senhora ia sofrer comigo, e eu não queria mais te causar dor. As lágrimas dela molhavam meu ombro, e eu acariciava seu cabelo como quando era criança. Camila, dor é o que sentimos quando perdemos o amor. Mas quando cuidamos uma da outra, isso deixa de ser dor e vira força. Ficamos ali, em silêncio, por longos minutos. Pela primeira vez, não havia segredos entre nós.
Nos dias que seguiram, percebi que algo mudou profundamente em Camila. Ela parecia mais calma, mais firme. Começou a frequentar terapia, retomou o trabalho e decidiu fazer um curso à noite. Quero reconstruir minha vida, mãe. Dessa vez, do jeito certo. Eu via nela uma nova mulher. Não a filha que busquei salvar por tantos anos, mas alguém capaz de se salvar sozinha. Certo domingo, enquanto almoçávamos, ela me olhou e disse: Mãe, eu aprendi que amor não é sobre depender, é sobre somar. Eu achei que precisava de alguém para me dar valor, mas o valor estava aqui, na senhora, na história que a gente construiu. Sorri, sentindo um calor bom no peito. O amor de mãe ensina, mesmo quando o mundo desaba. Ela segurou minha mão, e o seu amor me salvou. Os meses passaram, e a vida voltou a ser simples, como sempre foi. Camila me visitava todo domingo, fazia questão de comer farofa, rir das vizinhas, ajudar a pendurar roupas. Às vezes, ficávamos só em silêncio, tomando café e vendo o sol se pôr pela janela da cozinha. Eu sabia que ainda havia cicatrizes, mas também sabia que elas agora eram parte da força dela e da minha. Um dia, enquanto bordava uma nova toalha de mesa, pensei em tudo o que vivi. As feridas, os enganos, o orgulho, o perdão. Percebi que a vida é feita de perdas que nos moldam, que o amor, quando respeita, cura, mas quando se mistura com vergonha e silêncio, destrói. Naquele mesmo dia, decidi escrever minha própria carta. Não para Gustavo, nem para o passado, mas para as mulheres que, como eu, um dia se calaram demais. Se você está lendo isso, escrevi, saiba que ser mãe não é suportar tudo. É amar com limites, é ensinar respeito, mesmo que isso custe o coração. Nenhum sacrifício vale a pena se te faz desaparecer. E, acima de tudo, nunca se envergonhe de quem você é. A simplicidade pode não brilhar como o ouro, mas é o que faz a vida valer a pena. Quando terminei de escrever, senti uma paz que não sentia há anos. Camila chegou logo depois, com flores nas mãos. Para você, mãe, por ter me ensinado a ser mulher, mesmo quando eu esqueci o que isso significava. Nos abraçamos. Eu fechei os olhos e pensei que, no fim, tudo tinha valido a pena. A dor, o silêncio, a espera. Porque às vezes é preciso perder tudo para entender o que realmente importa. Olhei para ela e sorri. Agora sim, filha, estamos em paz. E se você que está ouvindo essa história já se sentiu desvalorizada, humilhada ou esquecida, lembre-se, seu valor não depende de ninguém. O respeito começa por você. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário dizendo de onde você é, curta o vídeo e se inscreva no canal. Porque histórias como essa não são apenas ficção, são o espelho de tantas vidas que merecem ser ouvidas. E lembre-se sempre: quem planta respeito, colhe amor. E quem planta dignidade, colhe paz.